nós cadastramos as fases de produção. Nós também podemos cadastrar os feriados, né, para o sistema projetar quando termina a produção, tá? E nós também cadastramos toda a parte de jornada de trabalho da empresa, colocamos aqui a hora que começa a trabalhar, o intervalo, né, o retorno para a segunda entrada, que seria depois do almoço, assim por diante, tá? E lógico, nós compomos então a nossa cadeira, tá? Onde a gente diz para ela uma estrutura bem simples, né? A cadeira é um produto produzido e aqui a gente tem cada uma das matérias-primas e compõe a minha cadeira, tá? E lógico, aqui eu não coloquei todas, né? Mas uma parte tem que ser colocado todas, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Então aqui a gente tem mais ou menos o que compõe o nosso produto, o nosso produto final, tá? Então aí que está o nosso produto final. Tá? Alceu, pois não. É uma dúvida. Eu estava dando uma olhadinha agora no intervalo, nessa parte aí, que tá difícil pra gente enxergar aqui. Onde você está colocando as etapas da produção, certo? Perfeito, perfeito. Por exemplo, na situação do meu cliente, que ele compra chapas de papelão, ele corta essas chapas, depois ele monta a caixa, ele corta as chapas, ele dobra a caixa e depois ele estampa o logo do cliente na caixa, certo? Aqui em cada etapa de produção, por exemplo, no dele seria corte, montagem e, por exemplo, a estampa, né? Só que ele vai utilizar o mesmo produto, que é chapa. Eu teria que colocar nas 3 etapas num tributário. Na verdade, o que acontece? Veja bem, são várias situações que podem acontecer, isso até o bloco K prevê. Você poderia criar vários produtos, por exemplo, certo. Caixa de papelão, a matéria-prima seria caixa de papelão, chapa de papelão. Isso. Tá? Aí você podia criar um produto caixa montada, é um produto. Certo. A caixa montada usa a chapa de papelão. Isso. Tá? Aí você podia criar um produto caixa pintada, né? A caixa pintada usaria a caixa dobrada já e a tinta. Entendi. Poderia ser feito isso. Ou você pode criar um único produto chamado caixa de papelão, aonde você vai colocar, por exemplo, a chapa. Se tiver cola, você pode colocar a cola, né, enfim, para dobrar, ou simplesmente e a tinta que você vai usar para fazer a estampa. Sim. Né? Então dá para fazer isso aí, né? São várias situações que você pode trabalhar. Por isso é interessante ler aquela questão das perguntas frequentes, que justamente tem essas situações aí, tá, Viviane? Só que assim, ó, a ideia é que as etapas de produção seja para você controlar qual matéria-prima você vai utilizar em tal etapa. Então, a minha dúvida é justamente essa, porque como desde o início da produção da caixa até o final é usada uma matéria-prima só, então aqui na etapa eu não poderia colocar em todas, né? Não. Tu só vai, por exemplo, assim, a matéria-prima entra, a primeira etapa dela, por exemplo, aqui, ó, o ferro, ele vai ser só usado na primeira, durante todo o processo da cadeira, o ferro vai estar presente. Né? Entendi. Só que ele só vai ser utilizado na etapa de corte. Entendi. Né? Então, eu poderia colocar aqui corte, dobra, porque no momento que eu finalizo, por exemplo assim, eu usei 10 metros de ferro, no momento que eu finalizo a etapa de corte é que o ferro vai dar baixa no estoque. Tá, mas com relação, por exemplo, a essa caixa, eu vou colocar, ele usa exclusivamente a chapa de papelão aqui, certo? Bota um olho aí. As outras 2 etapas ele não usa mais nada, porque ele só dobra e digamos que ele não queira controlar o adesivo ou a estampa que ele faz ali. Então as outras 2 etapas eu não colocaria produto nenhum. Ou talvez você crie, por exemplo assim, uma ideia, né? Você poderia criar uma etapa única, né? Corte, dobra ou montagem, por exemplo, né? E aí o que acontece? Que a matéria-prima isso aqui, por exemplo, é o seguinte, vamos supor
tenha pessoas diferentes que fazem o corte, aí ela corta, pão, né? Mas o que acontece? Às vezes o pessoal não vai cortando, né? E vai cortando e vai mandando para frente, né? Então, eu vou mandar produzir 500 cadeiras. O pessoal do corte vai pegar os ferros para produzir as 500 cadeiras e vão cortando ferro. E aí ele manda para frente, né? E o mesmo pessoal que corta o ferro vai cortar a espuma, por exemplo, né? Ou se você pode ter corte do ferro, corte da espuma, como achar melhor. Mas a matéria-prima geralmente é utilizada só em uma fase. É naquela fase que a matéria-prima vai ser utilizada. Lá na frente a matéria-prima já vai vir pronta e tu vai fazer uma outra etapa naquela matéria-prima. Mas não precisa mais colocar porque você já colocou aqui o que ela vai ser utilizada. Tá. Só uma outra dúvida. Ali, então, eu posso colocar uma etapa, coloco o tempo que levaria para fazer e não é obrigatório eu colocar matéria-prima. Não é obrigatório colocar matéria-prima. Sim. Pode colocar o tempo sem colocar matéria-prima. Tá? Tranquilo, essa era a dúvida. Obrigada. O tempo ele vai utilizar para calcular a produção. E a etapa ele vai poder dar baixa da matéria-prima. Que, por exemplo, é o seguinte. Terminou agora a minha fase de corte de ferro, por exemplo. Eu quero que já ele dê baixa no que ele utilizou, né? Então o que acontece? Terminou a fase, ele já dá baixa daquela matéria-prima lá, para mim saber em tempo real quanto que eu tenho em estoque ainda, para ele poder calcular quanto que ele vai utilizar do mesmo produto no outro produto que está entrando, né? Entendi. Então dá para fazer isso aí, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, gente, olha só. Agora é o seguinte. Percebam como está a nossa ficha técnica aqui, ó. Certo? Corte e montagem. Muito bem. E agora nós abrimos a nossa ordem de produção hoje de manhã. Ordem de produção para vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? 20 cadeiras. Eu fiz uma compra da matéria-prima, até para ele não dar aquela opçãozinha que está faltando. E tá aqui. E aqui eu tenho o controle das etapas, ó. Certo? Bom, vocês percebam que aqui, ó, eu tenho o controle da etapa. Ó. Cada uma das etapas eu posso ter o controle dela. Ó. Vamos o seguinte aqui, ó. Vamos iniciar a etapa. Olha só que legal. Duração prevista dessa etapa aqui, 50 minutos. E duração prevista dessa etapa aqui, 1 hora e 5 minutos. Certo? Bom, olha só. Vou iniciar a etapa de produção. Vou iniciar agora ela às 14h13. Veja bem. Olha só uma coisa. Eu posso adicionar matéria-prima agora. Tá? Posso adicionar matéria-prima nesse momento aqui. Só não esqueçam, veja bem, gente. Só não esqueçam que isso aqui que está aqui, certo? É o consumo específico padronizado. Ou seja, quando eu criei a cadeira, certo? Eu disse para ele que ele vai utilizar isso aqui para fazer um único produto. Tá? E esse consumo específico padronizado é exatamente os registros do K235. Ou seja, as matérias-primas que eu consumi tem que estar aqui na ficha do item também. Então, por exemplo, o seguinte, tá? Se vocês incluírem uma matéria-prima aqui agora, necessariamente vocês terão que incluir aqui também. Tá? É obrigatório fazer isso. A quantidade que para fazer uma e a quantidade que você vai utilizar. Agora é o seguinte, tá, gente? Uma coisa que pode ser feita. Vocês estão vendo esse lapisinho aqui do lado? Aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Por exemplo, faltou determinado espuma. Tá? Eu tenho uma espuma que eu compro de um determinado fornecedor e ela faltou. Eu já tenho ela com código X lá dentro do meu estoque e faltou aquela espuma lá. E eu vou comprar uma espuma de um outro fornecedor de urgência.
vai vir com outro código, que aí eu internamente posso colocar o mesmo, mas eu posso indicar para ele aqui que determinado produto está cadastrado no meu estoque e que não está na ficha técnica do item, pode substituir esse que está aqui. Quando eu indico um produto substituto de um que está previsto para ser consumido, eu não preciso cadastrar ele na ficha técnica de novo. Tá? Então eu não preciso vir aqui, trocar o parafuso e colocar outro, a espuma. Eu posso simplesmente indicar ele na ordem de produção, substituindo o que já está aqui. Então, esse produto, o código 1, deixa de ser utilizado nesta ordem de produção, veja bem, nesta ordem de produção, por um outro produto que eu acabei de substituir. Agora, se eu adicionar uma matéria-prima aqui, criar uma nova linha aqui, eu tenho que necessariamente colocar aqui. Tá? Então o K235, se vocês vão ver, ele vai dizer para vocês que ele permite indicar um produto substituto. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no K235, ó. Vamos pegar aqui, ó, registro K235. Tá? Então ele diz aqui, ó, data, se ele colocou lá, código do item, componente insumo, tá? Que é o quê? Que é o que está aqui, ó. É o código e a quantidade, certo? Que eu utilizei na produção. O K235 já é a quantidade que eu consumi efetivamente na produção. Certo? Beleza. E também, se vocês olharem aqui, ele vai dizer o seguinte: quantidade consumida do item. Consumida onde? Na produção da quantidade que eu vou mandar produzir. Certo? Eu mandei produzir, por exemplo, 20 cadeiras, e essa é a quantidade que eu estou prevendo que vou consumir. Tá? Então aqui, quantidade prevista, né? E eu tenho aqui o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Que eu posso mexer nesse campo aqui. Por que eu posso mexer nesse campo aqui? Porque o bloco K diz o seguinte: quantidade consumida do item. Certo? Quantidade consumida do item é o seguinte: eu previ que para fabricar as minhas 200 cadeiras, minhas 20 cadeiras, ele vai me consumir, certo? Previsto me consumir 5 metros de ferro. Mas, por algum motivo, certo? Por algum motivo eu coloquei que eu utilizei mais ou utilizei menos. Sei lá, na hora de cortar, o cara cortou, né? Era para mim consumir tanta matéria-prima, consumir mais, consumir menos. Então é exatamente a quantidade que eu vou fazer. Tá? Aqui também, ó, olha só. O que está em andamento agora aqui é só uma fase, que é a fase de corte. Certo? A fase de montagem ainda está parada. Iniciei ela. Eu posso, inclusive, aqui agora colocar quais são os funcionários, certo? Que vai trabalhar nessa fase aqui, certo? Inclusive, né, aqui a gente pode colocar os nomes dos colaboradores, né? E aí então posso depois incluir os nomes, eu posso imprimir a etapa sem o nome dos colaboradores. E depois, quando o nome aqui chegou, data do início, data do... Isso aqui pode colocar para mandar lá para a indústria preencher. Os caras da indústria vão preencher isso aqui. Data que iniciou, data do fim, a quantidade necessária e a quantidade que ele utilizou. Certo? Então, cara, aí tem que ter controle, gente. Aí, a partir desse momento, é controle que o sistema não tem o que fazer. O sistema não vai ter um sensor lá na máquina para saber realmente se ele cortou certo. O cara falou, cortou um pouco mais, um pouco menos. E aí ele vai dizer o seguinte: era para eu utilizar 5 metros e eu acabei utilizando 5,5. E ele vai colocar aqui o que realmente foi utilizado nessa etapa de corte para produzir as 20 cadeiras. Botou no mínimo. Certo?
Depois que isso aqui está ok, ele vai vir aqui no sistema e pode gravar isso aqui. E aí eu posso colocar a quantidade efetivamente utilizada. E eu posso agora, por exemplo, terminar a etapa, certo? Então eu vou terminar a etapa aqui às 14, vamos botar aqui às 15 horas, certo? E eu vou terminar a etapa. Pronto! Essa etapa já foi finalizada. E ele gastou exatamente o que estava sendo previsto. Quem fez isso aqui foi o colaborador José. Tá? Agora, vem para a etapa de montagem. Certo? Então vocês percebam que quando tem... Agora eu vou gravar. Vocês percebam que eu não tenho como finalizar a ordem de produção por aqui. Eu tenho que, quando eu tenho etapas de produção, certo? Eu tenho que trabalhar dentro da etapa. Tá? Eu vou iniciar a etapa e vou terminar a etapa. Certo? E aqui me diz o seguinte, ó, quando eu terminei, quantos parafusos que eu utilizei? Perdi um parafuso, eu utilizei 201 parafusos. Na cadeira tem 200, sim, mas quebrou um, daí já vai dar baixo. Tá, segura aí que eu vou dar uma ligadinha para o Gustavo, que eu estou no treinamento para ele acessar aí. Agora, valeu. Certo? E percebam aqui, nesse momento, isso é porque eu tenho fases de produção, tá, gente? Senão ia desaparecer aqui. A gente vai criar um produto depois, sem nenhuma, só com uma fase de produção para vocês verem a diferença. Tá? Percebam aqui, eu vou colocar aqui que foi um colaborador, Júnior, por exemplo, que fez, certo? Percebam aqui agora que ele não me deixa mais gravar a ordem de produção. Tá? Olha só. Essa etapa já terminou. Estava previsto usar essas matérias-primas e de fato foram consumidas essas matérias-primas. Na etapa de montagem, estava previsto para mim produzir, certo? A quantidade de cadeiras que eu queria, 200 parafusos, e por algum motivo eu usei 201. Certo? E agora, ele me diz, produto produzido. Muito bem. Tá? Muito bem. Produto produzido. Certo? Olha só que legal. No momento, quantidade prevista para ser produzida. Era para ser produzido 20 produtos. Tá? Então, percebam o que o sistema vai fazer para vocês. Certo? Ele vai permitir e vai dizer para vocês a quantidade prevista de cada matéria-prima e a quantidade que de fato vocês utilizaram na produção para controlar isso tudo. O sistema G4 não tinha isso. O sistema G4 era duro. Ele simplesmente dizia que era usado aquilo lá e pronto. Eu não tinha como dizer para ele se a produção resultou em mais ou resultou em menos. O estoque produzido, a quantidade prevista para ser produzida 20 unidades. Foi o que eu previ na ordem de produção, lembram? E qual foi o meu resultado final? Eu consegui produzir as 20 unidades. A pessoa que trabalhou no corte, na montagem, principalmente no corte, conseguiu utilizar a minha matéria-prima e com a mesma matéria-prima prevista pudesse produzir uma a mais ou uma a menos. Então é a quantidade efetiva que entrou no meu estoque. Isso é previsto no bloco K, tá, gente? Tá? Se vocês olharem o bloco K, tá vendo aqui, ó? Campo 4. Quantidade que, ó, é a quantidade que foi consumida, tá? Quantidade de fato consumida no item, não o que foi previsto, que foi consumido. Por isso que vai baixar o estoque, gente, da matéria-prima. O K235 baixa o estoque. Quando estava sendo previsto para usar 200, eu usei 201. O sistema permite dizer, não, 200 estava previsto. Como é que ele sabe que 200 estava previsto? Ora, ele sabe
usar 200 parafusos. E foi o que ele previu aqui pra mim. Só que na hora, o cara lá perdeu um parafuso. Certo? Ele perdeu um parafuso. Ele teve que tirar do meu estoque 201 parafusos. Olha, ele tinha separado 200 e na hora de montar faltou um. Ele foi lá no estoque. Então eu acabei usando 200 parafusos, 201 parafusos. Isso vai baixar do meu estoque 200. Vai baixar lá do meu estoque 201. Vai baixar 200, vai baixar 201. E agora? Agora, ele tem o tipo do meu estoque. Tá? Quando eu cadastrei o meu item, lembra que eu cadastrei a minha cadeira, e eu não informei para ele se era lote, se era nada, eu deixei como normal. A minha ordem de produção, antes de eu encerrar a primeira produção do item, veja bem, é a primeira vez que eu estou produzindo esse item. Eu digo se eu quero controlar ele normal, sem controle de grade, nada. Se eu quero controlar por grade, ou se eu quero controlar por lote, ou se eu quero controlar por serial. Então vamos pegar um exemplo. Esse produto cadeira Y, a gente vai trabalhar ele com Doutor Gustavo. Tá? Foi, eu tô conseguindo ligar pro teu celular não. Desde que eu tô ligando só dá. 20 números de série. Por quê? Que foi É o TIM, eu tô ligando pro Como é que eu TIM. vou gerar isso? Eu vou dar um cliquezinho aqui. Liguei pro TIM, não pegou não. Não, ela foi lá. Ela vai me pedir o seguinte. Tá com bronca, tá conseguindo ligar não. Eu tentei ligar pra tu direto, não consegui. Vamos colocar aqui, ó. DG. Não, liguei. Não, foi o pessoal do restaurante que ligou, aí eu dei uma paradinha aqui no treinamento e acessei lá. O nome é Ticket Restaurant. Início. Isso? Ticket espaço restaurante não. Tira o TS no final. E Se tu quiser acessar lá só pra tu ver, eu fiz lá agora. ele gerou aqui, ó, as quantidades: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai gerando Isso, beleza? todos os números de série. Tá bom, vai que eu... Tá bom, vai que eu tô no treinamento aqui. Depois eu mando os vídeos pra tu. Valeu. Vai. Sim, pronto. Ele concluiu a ordem de produção. A partir do momento, a partir de agora, toda vez que a cadeira YY ser produzida, ele vai dizer para mim que essa cadeira é por número de série. Se eu vier aqui agora no meu item, eu já vou ver aqui as cadeiras e os números de série. Beleza, gente? Isso pode acontecer com o lote também. Depois a gente vai fazer aquela cadeira YT por lote. Tá? Eu vou até mudar, gente, só uma coisa aqui, ó. Eu vou mudar a estrutura da ficha técnica da cadeira aqui, ó. Certo? Eu vou tirar aqui, ó, essa... remover a etapa, certo? E vou remover também aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou deixá-lo só com uma etapa, tá? Eu vou adicionar uma matéria-prima aqui, ó. E vou botar aqui parafuso. Vou colocar aqui 10 parafusos, certo? Essa é aquela cadeira YT que a gente usou replicando a YY, a gente utilizou ela, duplicou ela, tá? E eu mudei só a espuma, tá? Eu mudei a espuma de 30 por 25 milímetros. E essa aqui eu vou deixar só com uma fase de produção. Agora só tem uma coisa que eu quero que vocês vejam: o seguinte: a cadeira YY, ela tem duas fases de produção, tá? E tem uma espuma densidade 30. A YT, ela tem apenas uma fase de produção e tem uma espuma densidade 25. Agora eu entendi porque pelo meu azar, o governo quer colocar os pelo azar de pés tudo, industrial. Mas só que não vai rolar, cara. a espuma com Porque dessa densidade forma aí 25, os caras podem vender sem nota. quando eu Presta atenção, compro a minha na fase de matéria-prima, produção, eu controlo a vamos dizer, matéria-prima por digo lote. um dia que eu ia fazer 1 tonelada de Veja bem, produto. Aí esse mas onde eu produto quero chegar disso? supostamente veio ruim, eu vendi sem nota, Quero e depois chegar eu digo nisso que em aqui vez de pra vender vocês. uma, eu vendi duas, porque tava com defeito o produto. Entendeu? Eu vi já uma abertura lá na questão do SPED final.
Olha só que legal. Outras informações. Tá? Quantidade inicial 0. Quantidade produzida 20 unidades. Certo? Aqui tem a variação do preço dela. As pessoas, enfim, vendedores, estoques físicos. E agora uma coisa interessantíssima. Rastreabilidade. Certo? Eu vou selecionar o serial de número DG008. E ele me diz o número da ordem de produção, a data da emissão da ordem de produção, a descrição do item, certo? As matérias-primas que eu utilizei nessa cadeira aqui, e ainda visualizar a movimentação do item. Ou seja, se eu der um clique aqui, ele vai me abrir a opção de histórico do estoque para saber para quem que eu vendi esse número de série aqui. Beleza, gente? Agora vamos lá. Vamos para um outro exemplo bem prático, que agora a gente vai produzir a cadeira YT. O que muda na ordem de produção da YY para YT? Primeiro, os materiais, né? As matérias-primas. E aí, a cadeira YT, eu criei ela somente numa estrutura simples assim, tá? Eu criei ela com uma única fase de produção. Então vamos lá. Vamos adicionar isso aqui, uma ordem de produção. Vamos pegar o seguinte aqui, ó. Produção. Cadeira YT. Vou botar aqui YT. Vou produzir 15 cadeiras. Grave. Bom, percebo que já houve uma mudança nisso aqui. Porque agora é o seguinte, tá vendo que o botão iniciar não tinha primeiro? Por que não tinha primeiro? Porque tinha várias fases. Outra coisa, tá vendo que não tem o controle de fases aqui? Por quê? Porque não tem, só tem uma fase, então não tem que ter eu não precisa de controle de fase. Certo? E eu até posso verificar os itens que estão em falta, eu posso imprimir essa ordem de produção, certo? Eu posso, inclusive, editar essa ordem de produção e posso iniciar a ordem de produção. Iniciei a ordem de produção. Beleza. Ordem de produção iniciada. Tá? Se eu vier aqui agora, por exemplo, na cadeira YT e vir em outras informações, está 0 aqui. Tá? E se eu vier, por exemplo, na espuma, densidade 25, certo? Ele vai me dizer que eu tenho 600 no estoque. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a cadeira aqui só para nós dar uma ideia aqui. Ó, tá vendo? Quantidade em produção. Em produção 15 cadeiras nesse momento. De 25 milímetros. Se nós virmos aqui outras informações, vocês vão ver que aqui, ó, quantidade inicial 100, comprei 500 e tenho 3,75 reservadas em produção. Você poderia colocar o seguinte, nas observações lá, você até pode colocar quem foi o operador que iniciou a ordem de produção, certo? Dá para colocar, seria mais nas observações, e aqui você pode colocar observação quem colocou
tá? Já que não tem fases, né? E geralmente, quando não tem fases, geralmente são várias pessoas que fazem, mas nada impede, tá? Nesse caso, a Wesley, de colocar nas observações quem fez isso aí. Beleza, gente. Tchau. Eu vou concluir a minha ordem de produção. Beleza. Vocês já concluíram a ordem de produção? Tem sim. Depois a gente vai ver como é que funciona. Né? Olha só. Opa. Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Olha só. Quantidade prevista. Certo? E ele está me pedindo o tipo do estoque nesse momento. E agora vamos fazer por lote. Ele foi falar lá, vamos fazer por lote. Vamos botar aqui, ó. LT 170119. Data de fabricação. Data de validade, por exemplo, 2020. Cadeira com data de validade não, né? Mais 15 unidades. Gravei. Bom. E vou botar aqui, ó. 20 unidades. E gravei. Mas olha uma coisa interessante aqui, ó. Mais uma coisa para vocês se apaixonarem pelo sistema G6. Só que, gente, tudo isso tem que ter controle. Falei para vocês que eu tinha uma matéria-prima que eu controlava por lote. Ou seja, eu estou criando um produto meu que eu vou controlar por lote. Olha que maravilha. E uma das minhas matérias-primas também é controlada por lote. E eu quero saber quais foram os lotes de matéria-prima que eu usei para produzir esse meu lote que eu cadastrei aqui agora. E eu tenho como fazer isso. Por quê? Porque tá vendo aqui que esse campo tá em branco? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu posso mexer. Tá vendo que esse campo tá em branco? Estava previsto gastar 3,75 metros de espuma, mas eu utilizei isso pegando a minha matéria-prima. E eu posso ter utilizado 1 metro de um lote da matéria-prima e outro 2,75 de outro lote. Eu tenho como fazer isso dentro do sistema. Então olha aqui a lupinha. Muito bem. Do lote 1111X eu utilizei 1 metro. Certo? E do lote eu utilizei 2,75 metros. Certo? Gravei. E gravei. Beleza, gente? Muito bem. E agora? Certo? Se eu chegar aqui nas outras informações da espuma, certo? Eu vou saber, por exemplo, de quem que eu comprei esse lote aqui. Certo? Vou pegar aqui. Então eu vou ter como saber qual que foi. Vou pegar aqui, ó. Vou voltar aqui para a rastreabilidade, vamos voltar aqui pro lote. Vamos pegar esse lote. Deixa eu só fechar aqui, ó. Tá? Aqui, ó, quantidade de matéria-prima utilizada, que ele já baixou, mas já tem aqui. E aqui ele vai ter o número do lote, certo? Então eu vou ter aqui 31 do 1 2019. Ele vai me mostrar todas as informações de quem que eu comprei esse lote. Beleza? E agora, isso aqui. Outras informações. Rastreabilidade. Então eu vou fazer o seguinte. A ordem de produção, certo?
Até agora, então, por enquanto eu não tenho nada. Ah, sim, é verdade. É que eu não tenho nada aqui de informações, porque eu não vendi ainda nenhuma desses lotes. Bom, quantidade produzida, é isso mesmo, né? Quantidade produzida, 15, desse lote aqui. Número do lote, ST, LT, tá? Quantidade de validade. Matéria-prima, muito bem. Olha isso aqui. O meu lote LT, tá? 17/01/2019, com data de fabricação e data de validade, eu produzi 15 unidades. Deixa isso aí. Tá querendo apanhar já? Aqui usei a matéria-prima. Só que a espuma, a produzir esse bendito Tu já tirou, vai, pega e vai embora. Eu utilizei 1 metro da espuma densidade 25, que teve por data de validade isso aqui. Eu utilizei 1 metro e comprei nessa nota desse fornecedor aqui. Beleza? Então, dentro da rastreabilidade do meu produto, do meu lote, eu sei cada lote de matéria-prima que eu utilizei, de quem que eu comprei e qual foi o fornecedor que me vendeu essa matéria. Então, se der qualquer merda, desculpa a palavra, se der qualquer M no lote e for problema na espuma, opa, eu comprei desses fornecedores aqui. O lote que deu problema na espuma foi o lote tal. Bom, eu comprei do fornecedor tal, nota 155. Gente, vou te pedir uma coisa para vocês agora. Qual programa, preço do nosso, que tem isso aqui? Ô, Seu, deixa eu só fazer uma pergunta. As ordens de produção, elas, assim, é possível fazer uma pausa na ordem de produção? Um exemplo, por exemplo. É possível, desde que tenha fase. Oi? Desde que tu tenha fase, tu pode parar a ordem, dar uma pausa nela. Ah, dá pra dar uma pausa mesmo. E tem como colocar motivo de pausa e assim vai fazer uma quebra de uma máquina? Tem como fazer, Ah, legal, beleza. Por exemplo, assim, ó, eu vou até mostrar aqui pra você. Vamos pegar aqui, ó. Vamos produzir aqui, ó, a cadeira YYT, por exemplo. Vamos botar aqui, ó, cadeira aqui, YY. Eu vou botar aqui 10, né? 15 cadeiras, né? Quando tem o controle de etapa, tu tem. Nesse ponto aqui é o seguinte, ó. Tu pode até terminar a etapa aqui. Agora, se de repente é o seguinte, para que você tenha esse controle aí, você teria que colocar ela na parte de programação de produção. Tá? Então vem aqui o seguinte, ó. Programação de produção, né? Aí nós temos o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Adicionar uma programação e a gente vai incluir uma ordem de produção, ó. Certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aí sim, ó, né, tem como colocar as interrupções dentro da programação de produção. Tá? Então você pode interromper a programação das ordens que vocês têm aqui dentro. Ok? Então tem como fazer sim. Né? Então o motivo, tu pode ir incluindo várias paradas nas programações de produção. Caso você de repente for fazer, quer controlar as paradas, aí tu tem que ter uma programação de produção, tá? Direto na ordem de produção, né, ele só tem como iniciar e terminar a ordem de produção, ok? Muito bem, gente. Tranquilo? Até aqui? O que vocês acharam até agora? Tá melhor do que vocês esperavam? Então olha o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos só para vocês verem aqui, ó. O cara diz, ó, cidadão, aquela espuma lá que da tua cadeira lá, bicho, não aguentou. Né? Aí, cara, qual que é a cadeira lá que deu lá? Aquela YT lá. Muito bem. Aí o que você faz? Vem aqui outras informações. Vem
tem rastreabilidade, procura o lote, certo? E, pô, manda imprimir isso aqui, ó. Ah, então tá aqui, ó. Bom, aí vocês conseguem ver exatamente as matérias-primas que foram utilizadas, a quantidade para produzir esses lotes aqui. E, em caso de controle por número de série, veja bem, aqui a minha matéria-prima é controlada por número de série, por lote, mas nada impede de eu controlar por número de série a minha matéria-prima também. Mas aí tem aquele segredinho, né, gente? Tem que clicar naquela lupinha e quem controla o sistema, tá, gente? Vai ter que anotar certinho os números de série, os lotes que estão sendo utilizados. Então aí não tem jeito, aí tem que ser a mão humana para fazer isso, tá? Então isso que funciona também assim, tá? Bom, vamos complicar um pouco mais agora a situação de uma ordem de produção. Não digo complicar um pouco mais, mas fazer o seguinte: tenho a cadeira Y, tá? E a minha estrutura de cadeira, ela é um pouco mais elaborada. Eu quero produzir o encosto. Eu quero saber quantos encostos que eu tenho no estoque da cadeira X, quantos encostos que eu tenho em estoque da cadeira A, da cadeira B. Então eu faço assim, eu produzo os meus encostos, eu vendo o meu encosto e uso o meu encosto para dentro da minha própria produção de cadeiras. Tá? Bom, gente, eu estou dando um exemplo de cadeiras aí, mas é um exemplo, tá, para vocês entenderem como que funciona o sistema. Tá? Bom, então a minha cadeira, ela vai ser produto acabado. Vai ser composto de encosto. Eu produzo dentro da minha empresa, então é um produto, pode ser acabado, pode ser produto em processo, tanto faz. Também eu produzo dentro da minha empresa. Ela é composta de estrutura. Eu também produzo a estrutura dentro da minha empresa. Ela é composta de assento. E também eu produzo dentro da minha empresa e também aí ela é composta de parafusos, assim por diante. Tá? Bom, então veja como que funciona. Eu produzo a cadeira, eu compro o parafuso, vai na cadeira, e eu produzo o encosto da cadeira. Certo? Esse encosto, ele é composto de madeira, tecido e bola, creme, assim por diante. Certo? A minha estrutura, o meu assento também, ele é composto de madeira, não derrama farinha, não. certo? Tecido. E a minha estrutura é composta de ferro. Olha a complexidade disso. Meu produto final é a cadeira, mas antes de eu chegar na cadeira, certo? Eu vou produzir a estrutura, que também era produzida aqui embaixo, tá? Utilizando ferro. Tá? Só que o que acontecia aqui? Eu não queria saber. Eu queria saber quanto que eu vou baixar de ferro. Eu não queria saber a quantidade de estrutura que eu tenho dentro da minha empresa. Tá? Então já tem gente que, eu quero saber que a minha cadeira é composta de estrutura e a estrutura é composta de ferro. Assim por diante. Eu tenho como fazer isso dentro do sistema. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, eu vou ter que cadastrar tudo isso dentro do sistema.
Não vai ter jeito. Tá? Eu vou ter que cadastrar a cadeira como um produto produzido. Então tá aqui, ó. Cadeira X está cadastrada como um produto produzido. Ok? O meu parafuso, eu não produzo aqui dentro. Então, ele é um produto normal, só que a classificação dele é como matéria-prima. A minha estrutura, né, veja bem, se eu quero controlar quanto de estrutura que eu tenho, também é um produto produzido por mim. E na ficha técnica dele tem ferro. Perfeito? O assento também é produzido por mim. Tá? E eu tenho a ficha técnica dele. Tecido, madeira. A estrutura também é produzida por mim. Tá? O encosto também é produzido por mim. Tá? Então o que acontece? Antes de chegar a cadeira, e a cadeira, como é que é composta? Cadeira X. A cadeira X, ela é composta de uma estrutura, de um assento, de encosto e de 10 parafusos. Mas eu só tenho uma fase, que é a montagem. Né? Bom, como é que eu faço numa situação dessas para mim fazer a ordem de produção da bendita cadeira X? Bom, eu posso fazer de várias formas. Eu posso abrir uma ordem de produção do assento, lembrando que eu só vou conseguir terminar a ordem de produção quando tem matéria-prima suficiente. Tá? E o encosto que eu produzo é uma matéria-prima que é um produto em processo que entra na composição da cadeira. Tá? Imagina você que alguém vai ter que esperar o cara produzir estrutura, soldar, para lá na última etapa de produção da cadeira, que é a montagem, tá disponibilizada. Então, lá vem tudo. Agora eu posso simplesmente fazer o seguinte: deixar no meu estoque tudo prontinho e só abrir a ordem de produção da cadeira só para o cara chegar lá e montar a cadeira. Você fez isso aí. Certo? Até então, eu não tenho estoque de cadeira nenhuma. Eu vou ter o estoque do encosto, eu vou ter o estoque do assento, eu vou ter o estoque da estrutura. Eu posso fazer isso, eu posso simplesmente fazer o seguinte: vir aqui e abrir uma ordem de produção da estrutura da cadeira. Por que não? Olha aqui, ó. Estrutura. Vou botar aqui, ó. Estrutura. Cadeira X. Olha só. É um produto produzido por mim? Claro que é. Eu vou mandar iniciar a ordem de produção, pronto. Beleza. E aí? Ele abriu? Agora eu vou concluir a ordem de produção. Pronto. Realmente é isso? É isso. Grava tudo certinho. Entrou 5, gastei. Opa, gastei um pouco mais aqui. Gastei 1.8 aqui. Gravei. Pronto. Entrou no meu estoque a estrutura da cadeira. Não entrou a cadeira aí. Entrou a estrutura da cadeira. E agora essa estrutura de cadeira eu faço o que eu quiser. Se eu quiser vender, eu posso vender também. Certo? Isso mesmo. Ele vai controlar em cascata. Agora veja bem. Veja que eu produzi
só a estrutura da cadeira. Eu posso abrir uma ordem de produção para o assento? Claro que posso, porque o assento é produzido dentro do forno. Beleza? Só que eu não preciso fazer nada disso. Posso fazer porque é aquela coisa lá, daqui a pouco não tem cadeira para produzir, não tem pedido de cadeira, mas os funcionários estão lá sem fazer nada, tomando chimarrão, né? Olhando pro tempo, falando de futebol, se bem que o futebol vai começar só no final da semana, né? E aí o cara diz, meu amigo, peguem lá, comecem a fazer 20 estruturas de cadeira tal. Né? Beleza, dá pra fazer. Bom, é um jeito. Agora é o seguinte, vamos supor que eu resolvo então o seguinte, bom, beleza, vamos produzir as cadeiras X agora. Tá? Não tenho, agora nesse momento eu tenho estoque, tá? Mas eu tenho zero de estoque de estrutura, eu tenho zero de estoque de assento, até porque eu vendi tudo no final do ano e agora eu vou produzir para deixar em estoque a minha cadeira X. Tá? Eu não quero deixar em estoque, eu quero deixar em estoque a minha cadeira pronta. Então para isso eu vou ter que abrir a ordem de produção para ela. Mas lembra que antes de produzir a minha cadeira eu tenho que produzir a minha estrutura, já que é um produto que eu produzo aqui dentro também e que eu posso vender separado. E aí, o que eu faço? Faz o exemplo que você deu aí, né? Abre uma ordem de produção de, eu vou mandar produzir 200 cadeiras X, então abre uma ordem de produção para produzir 200 encosto, 200 assento, 200 estrutura. Tecnicamente é isso. É o que o sistema vai fazer de forma automática. Quer ver? Vamos lá então. Cadeira X para a Arena do Grêmio. Não, só cadeira X. Para estoque. Produto. Cadeira X. Tá? Quantidade. Vou botar aqui 60 unidades para estoque. Lembram que quando eu gravava a ordem de produção ele não fazia nada, né? Só botava lá que era para me iniciar, terminar, não nada. Lembra disso? Bravo. Olha a pergunta que ele está fazendo agora para vocês. Gerar ordens de produção para as matérias-primas que precisam ser produzidas? Ele já sabe que a cadeira é composta de um produto que eu produzo dentro da minha empresa. Então, se eu sei que eu tenho a quantidade necessária desses produtos que eu produzo dentro da minha empresa em estoque, eu dou não para ele. Agora, se eu não tenho nada em estoque, eu dou sim. E aí? Sim, tudo bem, beleza. Ele gerou a ordem de produção número 61. Gerou. Mas olha isso aqui, ó. 62. Ordem de produção vinculada a 61. Da cadeira, da estrutura, do assento e da cadeira X. Beleza? Gente, olha só, ele já gerou ordens de produção vinculadas à ordem de produção da cadeira. Tá? Muito bem. Que legal, que bonito. É isso que ele vai fazer. E eu vou ter que primeiro encerrar essas ordens de produção aqui. Tá? Eu vou ter que iniciar essas ordens aqui e finalizá-las para que eu consiga gerar. Bom, quando falta o estoque desses produtos produzidos aqui, ó, você vai produzir. Aqui, ó, né? Então o que ele vai poder fazer aqui, ó? Ele vai poder ver se tem matéria-prima necessária ou não. Né? Pode faltar estoque de ferro,
de cadeira, aí sim, aí ele vai avisar para vocês que não tem matéria-prima. Tá vendo aqui, ó? Verificar item faltas. A matéria-prima e a matéria-prima. Certo? Ó, tem aqui, ó, verificar item, ó, falta, tá vendo aqui, ó? Tá faltando isso aqui. Só que eu vou produzir aqui. Certo? Só que eu vou produzir aqui em cima disso aqui. Beleza? Bom. Agora vamos fazer o seguinte. Até agora vocês viram que em momento algum, veja bem, que em momento algum mas aí o que acontece quando tem mínimo de produção, tá? Aí fica o controle mais interno da empresa, tá? Você vai mandar produzir tanto, né? Então o sistema não vai te dar qual que é a capacidade mínima e a capacidade, por exemplo, assim, mínimo. Senão não vai te dizer. Você pode criar ordens de produção para isso, tá, João? Agora o sistema te dizer qual que é a capacidade, tipo, uma cadeia mínima de produção, você pode utilizar aquela quantidade, daquela previsão de produção, né? Mas ele não vai te dar essa informação, tá? Você tem como colocar, sim, a quantidade que vai ser produzida, né? O que você prevê para produzir. Agora, ele te dizer, olha, quantidade mínima, então ele não tem essa função aí, tá, João? Né? Então, olha só, gente. Vamos fazer o seguinte agora. Até agora, nós vimos ele fazendo o trabalho de tudo isso, aquilo. Só que nós não vimos em momento algum o que pode ser feito, né, João, aqui quando você cadastra o produto, certo? Previsão de produção. Você pode colocar aqui que a previsão de produção é a previsão mínima. É uma informação que você vai ter lá na ficha, né? Então pode ser colocado. Nesse campo aí pode ser colocado aquela informação lá. Tá? Não, é uma informação, só um campo para isso, né? Então dá para colocar lá naquela ficha lá, né? Então, galera, é o seguinte. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero saber quando que fica pronto as minhas cadeiras. Tá? Beleza. Então eu sei que eu tenho a ordem 61, que é da cadeira, a 62, a 63 e a 64. Cada uma delas tem as suas fases, tem seus tempos. Mas eu quero saber quando que fica pronto esse troço. Vamos lá então? Vamos para a programação de produção. É agora que a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Vou adicionar uma nova ordem, uma nova programação. Programação da cadeira X. Tá? Bom, eu vou começar a produzir isso aqui dia 18 às 8h30 da manhã. Certo? Vou botar aqui 8h30. Bom, intervalo entre uma ordem de produção e outra, por exemplo, dá um descanso entre uma ordem de produção de 5 minutos. Tá? Então, porque assim eu posso incluir várias ordens de produção aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vou incluir a ordem 60, 61, 62, 63 e 64. Certo? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou iniciar todas elas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não, é a 60. É a 61. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu tirar essa 60 aqui que não vai dar. Beleza. Certo? Bom. Lá. Olha só. Beleza? Ele me deu que essa produção vai iniciar em 24/1. Tá? Vai iniciar em 18/1.
e vai terminar dia 24 de 1 de 2019. Tá? Bom, aí ele já está contando jornada de trabalho, tá? Já está contando todo o tempo. Então ele já vai me dizer quando que vai ficar o tempo de cada fase. Então aqui ele já me diz isso aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tem, tá vendo aqui, ó? Programação, ordem de produção. Ele vai dizer o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Cada uma tem as fases. Então a ordem de produção 61. Tá vendo aqui, ó? E ele vai me dizendo exatamente. E aí outra coisa aqui, ó. Aí é o seguinte. Eu vou editar isso aqui e de repente eu vou colocar uma interrupção. Né? Tal dia teve uma interrupção. E aí ele vai aumentando essa produção aqui. Ah, e outra coisa, eu posso ter várias programações. Eu podia fazer uma programação só para os encostos, uma programação só para a estrutura, ou seja, eu posso ter várias programações de produção ao mesmo tempo. Cada programação de produção, se eu quiser, posso incluir a ordem de produção nela. E aí ele tem um timeline aqui, aonde ele vai me dizer, ó. Tá vendo? A programação X, ele vai pegar todos esses dias aqui, ó, para fazer a programação. Levando em consideração os dias trabalhados. Então ele te dá tudo isso aqui, ó, e vai me dando essas informações. Então você tem todas essas informações. Dentro, eu posso ter, por exemplo, N programações de produção. Cada programação pode ter várias linhas de produção, por exemplo, e cada linha de produção é uma programação de produção. Agora, para que serve isso aqui? Serve única e exclusivamente, certo? Para mim saber quando que vai terminar. Se eu concluir a programação de produção, ele conclui as ordens de produção? Não, ele não conclui as ordens de produção. Tá? A ordem de produção tem que ser concluída lá dentro da ordem de produção. Aqui eu posso dar uma olhada direto aqui. Bom, beleza. Então vamos lá. Vamos começar a fazer isso aqui, ó. Iniciando. Vamos fazer primeiro a estrutura. Ao encosto. Estou fazendo o encosto. Também simultaneamente eu posso iniciar a opção de fazer o assento. Então eu posso iniciar nas minhas horas de produção de acordo com realmente eles estão iniciando. Inclusive, iniciar isso aqui. Tá? Todas elas. Agora eu só vou conseguir concluir essa aqui quando tiver tudo isso aqui. Beleza, vamos concluir essa aqui. Concluir. Beleza? Ó. Tranquilo. Certo. Agora vamos concluir a ordem de produção do assento. Tranquilo. Concluir a ordem de produção da cadeira. Lembrando da estrutura. Lembrando, tá, gente? Lembrando que sempre eu posso informar a quantidade que realmente entrou no estoque, a quantidade de matéria-prima que realmente saiu do estoque. Tá? Então esses campos aqui eu posso manipular. Tá? Então esses campos aqui não tem problema, eu posso manipular essas informações aqui. Beleza? Agora eu vou concluir a ordem de produção da cadeira. Inclusive aqui eu vou poder imprimir. Ó. Tá? Aqui já me diz então o seguinte, ó, inclusive já me diz qual que é a ordem de produção está vinculada a essa aqui. Ó. E vou concluir isso aqui. Tá? Beleza. Muito bem. Novamente, ele vai me dizer a quantidade prevista, só que eu não tenho como colocar nada aqui, ó, na quantidade. Por quê? Porque esse produto é cadastrado em lote, né, gente? Então vamos lá. Qual que é o lote que eu estou produzindo? Eu vou usar esse mesmo lote que eu já tinha aqui. Olha lá. Estou resolvendo lotes. Tem quantidade disponível já foram produzidas 4 unidades desse lote aqui. Eu posso continuar incluindo nesse lote aqui, ou eu posso criar um novo lote. Joga ligou para mim.
Tá? Vou colocar aqui 60 unidades desse lote aqui. Travei. Muito bem. Parafuso foram usados 600. Então vai na segunda-feira, porque eu queria adiantar porque já... Quanta estrutura que eu tinha que produzir? Peça pra irmã Rosinalda, ela tira xerox lá. Vá. Não me deixa. Você retira a xerox e manda pra ela. Por quê? Porque eu vou ter que buscar a ordem de produção. Ué, ele não abriu uma ordem de produção. Já imprime aqui, já bota os documentos tudo junto, escaneia, e aí, bota, manda pra ela. Que ele vai pegar exatamente a quantidade de matéria-prima que estava prevista para ser utilizada. Ó, quantas cadeiras, quantos encostos que estavam previstos para ser feitos? 60 e foram feitos 60 encostos. Gravo e gravo. Pronto. A minha ordem de produção conjunta terminou. Ah, e a minha programação de produção? Concluo manualmente a minha programação de produção. Tá? Tem que ser colocada manualmente. Tá? Ele não vai, todas as ordens foram concluídas, ele não vai colocar isso manualmente. Ok? E aqui a gente tem como imprimir e ele vai dar exatamente cada uma disso aqui. Tá? Então tudo isso ele vai fazer. É lógico, tá, gente? É lógico que tudo isso que ele está fazendo aqui, ele está gerando relatórios. Tá? Eu posso chegar a qualquer momento agora, por exemplo, para ele, e eu quero ver os custos diretos. Tá? Então tá vendo aqui, ó, as incidências, os custos diretos. Tá? Vou pegar aqui